Aos anos 70 no Brasil, uma época de transformações e contrastes. As ruas, ainda não tão congestionadas, eram dominadas por carros que hoje são considerados clássicos. Fuscas, Opalas, Corséis e DKVs formavam um cenário automobilístico da época, cada um com seu charme e personalidade. Os Fuscas, com seu design icônico e motor valente, eram vistos em todos os lugares, desde as ruas de paralelepípedos das pequenas cidades até as avenidas movimentadas das metrópoles. Já os Opalas, por outro lado, eram um sonho de consumo de muitos, com seu potente motor 6 cilindros e design imponente. As ruas, por sua vez, tinham uma atmosfera diferente. Sem a presença maciça de arranha-céus e com menos poluição visual, era possível apreciar mais do céu azul e da arquitetura local. As pessoas pareciam ter um ritmo de vida diferente, mais tranquilo. Enquanto isso, na TV, Glória Menezes e Tarcísio Meira formavam o casal 20 da TV Globo, aparecendo em várias novelas e também em comerciais de época. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidar os gentis senhores a embarcar comigo nessa viagem aos anos 70 e conhecer os carros que fizeram sucesso nessa época de ouro. No vídeo de hoje vamos falar dos carros que marcaram os extravagantes anos 70, década que nos apresentou os muscle cars made in Brasil. No começo dos anos 70 a indústria automobilística brasileira havia mudado. Só 4 grandes montadoras restavam: Volkswagen, Ford, GM e Chrysler. A Fiat só viria em 1976. Mesmo assim o mercado era pujante, o Fusca vendia como nunca e as estimativas eram promissoras. É diante deste cenário que a Chrysler apresenta seu coupé, derivado do sedã Dodge Dart. Com linhas agradáveis, o Dart Coupé 2 portas daria origem ao Charger RT. No fim de 1970, a Volkswagen substituiu o Volkswagen 4 portas pela TL 1600, um fastback inspirado no seu correspondente alemão. Tinha motor plano com dupla carburação. A GM lançou em 1970 a versão esportiva do Opala, o modelo SS, ainda com a carroceria sedã 4 portas. Teve a cilindrada do motor aumentada de 3.800 para 4.100 cm3. O Corcel GT, versão esportiva do coupé médio da Ford, tinha carburador de corpo duplo, mais potência, faróis de neblina e pintura esportiva. O Puma Spider, um coupé aberto, conversível, com aerofólio, era equipado com motor Volkswagen 1600 e podia ser vendido com capota de lona ou de fibra de vidro. A berlina de luxo, com mecânica e estrutura iguais às do Corcel, além de espaçosa, tinha faixas laterais imitando madeira, como as Wagons americanas da marca. O Dodge Charger RT, a versão esportiva e mais luxuosa da linha Dart, tinha duplo cano de escape e o motor V8 318 polegadas era mais possante. O Karmann Ghia TC,
Coupé com imitação estilística do Porsche 911, tinha mecânica igual à do TL 1600. Substituiu o modelo anterior, mas não teve o mesmo êxito. O Opala de 4 portas já era um sucesso no mercado quando a GM apresentou o Opala Coupé. Sobre as linhas básicas do sedã, o modelo 2 portas ganhou linhas mais leves e bonitas, confirmando a preferência do consumidor, tornando-se o mais vendido da linha. Projetado pelo brilhante Tony Bianco e fabricado pela Fúria Auto Sport, o fora de série Fúria GT era montado sobre a plataforma do FNM 2150. O Volkswagen SP1 ou 2 são tidos como o Volkswagen mais bonito de todos os tempos, sendo uma tentativa ousada da Volks brasileira de fazer um esportivo dentro de uma linha de montagem. Foram vendidas 10.205 unidades do modelo. Tradicional fabricante de móveis, a LAF invade o salão de 1972 com a réplica do inglês MG, que seria fabricada, com modificações, a partir de 1974, com o nome de MP LAF. A Chrysler trouxe para o mercado brasileiro o Dodge 1800 para disputar a mesma faixa de mercado dos carros médios, junto com o Corcel. Como foi lançado às pressas, muitos problemas apareceram, arranhando a imagem do carrinho. Com a Brasília, a Volkswagen conseguiu criar um veículo considerado tipicamente brasileiro, uma perua que dominou o mercado dos carros pequenos, ditando uma moda e criando uma tendência. Só vendeu menos que o Fusca. A GM lançou simultaneamente no Brasil, Estados Unidos e Europa um carro pequeno, moderno e econômico. O Chevrolet Chevette marcou o início da chegada no mercado de projetos internacionalmente atualizados. A Ford ampliou sua participação no mercado com a linha Maverick, médio americano que se situou entre o Galaxy e o Corcel, sendo produzido até 1979. O Chavante, da saudosa Gurgel, uma espécie de Jeep, surge utilizando a mecânica Volkswagen sob um chassi de Plastel, plástico e aço, e carroceria em fibra de vidro. A linha Corcel sofre uma reestilização para a linha 74, recebeu uma nova frente e novas lanternas traseiras, além do motor mais potente de 1.400 cm3. Planejada durante muito tempo, a perua Opala Caravan finalmente chega para disputar o mercado, apesar de promissor, ainda pouco explorado, tendo a Corcel Belina como sua única rival. O Volks 1600S, que ficou conhecido como Super Fuscão ou Bizorrão, destacava-se pela tomada de ar sobre o capô e pela mecânica de 1.600 cm3. Não durou muito no mercado. O Puma GTO, sigla depois alterada para GTB, foi uma das grandes vedetes do Salão do Automóvel de 1974. Esportivo luxuoso e caro, tinha o motor 6 cilindros do Opala. A Volkswagen quebra também no Brasil sua tradição de motores refrigerados a ar com o Passat, com motor refrigerado a água e tração dianteira. Seria um dos maiores sucessos da história da Volkswagen. Depois de comprar a FNM, a Alfa Romeo reprojeta o antigo JK na Itália e apresenta o Alfa Romeo 2300, com estilo totalmente novo, mecânica melhorada e freios a disco nas 4 rodas. Símbolo do pioneirismo e da visão de futuro do Dr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. O primeiro carro elétrico funcional do Brasil, o Gurgel Itaipu, foi projetado para uso urbano, tendo baterias recarregáveis em simples pontos de luz. Como de hábito, não contou com o suporte governamental para desenvolvimento e produção. O projeto do Mini Puma também não chegou às linhas de montagem. Um carro ultra compacto, para 2 pessoas,
com motor de 2 cilindros que poderia fazer 20 km por litro no uso urbano. Seria feito em parceria com a japonesa Daihatsu. Um motor V8 302 de 4.950 cm3, antes exclusivo do Maverick, passou a partir de 1975 a equipar o Galaxy 500 e o Landau, dando-lhes melhor desempenho. O esportivo Chevette GP surgiu junto com os preparativos do Grande Prêmio de Fórmula 1 de 1975 e trazia mudanças de regulagem mecânica e faixas decorativas, além de um novo jogo de rodas. Faróis duplos, faixas laterais que lhe davam ar mais esportivo e motor de 1.600 cm3, foram as novidades que marcaram o disputado esportivo Passat TS, da Volkswagen. Visando concorrer com o Opala Sedan 4 portas, a Ford lançou o Maverick 4 portas, um sedã que teve um aumento do entre-eixos em relação à versão coupé, mas que não obteve sucesso. O primeiro modelo Fiat produzido no Brasil, o revolucionário 147, trazia pequenas modificações em relação às linhas do original italiano 127, mas a estrutura era 80 kg mais robusta que a dos carros vendidos na Itália, justamente para suportar as condições das estradas brasileiras. O Dodge Polara representou uma sensível evolução do 1800, mais potência e melhoria geral do veículo, trazendo a boa reputação. Ao reprojetar o Corcel, transformando no Corcel 2, a Ford seguiu a nova tendência estilística mundial, trazendo para o mercado brasileiro um carro moderno com um novo conjunto óptico, quadrado, com uma grade aerodinâmica, novos para-choques e lanternas traseiras envolventes. Um dos mais célebres foras de série brasileiros, o Miura começou sua trajetória vitoriosa no final dos anos 70, com chassi mecânica Volkswagen em pequenas quantidades. As sensíveis mudanças na suspensão estavam entre as principais mudanças introduzidas na variante 2, o melhor Volkswagen refrigerado a ar já feito no Brasil, que trazia ainda novo interior e carroceria totalmente redesenhada. O Fiat 147 Rally tornou-se a versão esportiva da linha 147, com carburador importado e o valente motor de 1.300 cm3. O Passat aderiu à nova tendência estilística do mercado e adotou a frente semelhante à do Audi 80, com faróis quadrados, setas acopladas, novos para-choques, agora com polanas plásticas nas laterais e uma nova grade. O Dodge Magnum foi uma tentativa da Chrysler de juntar, num coupé, luxo e linhas esportivas, para ocupar uma faixa de mercado premium, onde antes dominavam os importados. A Santa Matilde entrou no mercado dos fora de série com o SM 4.1. Construído em fibra de vidro, com um design moderno e bonito, utilizava a mecânica 6 cilindros do Opala e tinha um acabamento primoroso. O Ventura da L Automobile era considerado um dos mais clássicos esportivos brasileiros. Sua mecânica era da variante 2. Total reformulação da linha Opala, que acompanha, também, a tendência mais moderna do mercado, nova frente, com faróis e setas acopladas e quadradas, novos para-choques, nova traseira com lanternas grandes e envolventes. O interior ainda permanecia antigo. Outra grande inovação da GM foi o lançamento do Chevette Hatch, semelhante ao Opel Kadett City, que era ainda mais estável que o sedã, devido à sua melhor distribuição de peso. Com o Super 90, a Invemo reviveu um Porsche de 15 anos. Com mecânica Volkswagen em linhas do Porsche 356 C Super 90, era uma das melhores réplicas nacionais.